Bom, então no Salmo 139, nós vamos ver aqui hoje 3 atributos de Deus que só Ele tem. Porque existem atributos de Deus, ou seja, características de Deus, que nós podemos ter e devemos ter. Por exemplo, Deus é justo, e nós que servimos a Ele, também devemos nos esforçar para ser o quê? Justos. Por exemplo, Deus é misericordioso, e nós que servimos a Ele também devemos ser o quê? Misericordiosos. Deus é paciente, a Bíblia chama longânimo significa paciente. E o que é que nós temos que ser? Pacientes também, porque Deus é paciente, é longânimo com a gente também tem que ser com quem? Com as pessoas. Então, você vai ver vários atributos de Deus que nós também podemos e devemos ter. Mas esses atributos de hoje, só Ele tem e só Ele poderá ter para sempre. Deus, Ele é onisciente, ou seja, tem a ciência de tudo, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares, e Ele é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, não há nada que Deus não possa. Amém? Então, o que nós entendemos? Esses atributos, essas qualidades, nós, os anjos, os animais, ninguém na face da terra pode tê-los, só Ele pode ter. E esses atributos são ao mesmo tempo confortante para uns e terrível, aterrorizante para outros. Porque se para quem está em comunhão com Deus e vivendo de acordo com a sua vontade, é confortante você saber que Ele sabe todas as coisas, para quem vive no pecado, quem vive na mentira, é terrível você saber que você pode esconder algo de qualquer um, menos de Deus. Saber que Deus está presente em todos os lugares, para quem anda na justiça, é confortante você saber que mesmo quando você está sozinho, Deus está ali do seu lado, e está vendo tudo. Mas para quem não vive na justiça, e anda às escuras, fazendo coisas escondidas, é terrível a pessoa ter o conhecimento de que Deus está o quê? Em todo lado. E que não há lugar nenhum que ela possa ir que Deus não esteja presente. Então, são atributos que trazem conforto para quem vive na fé e na obediência, mas pode ser também perturbador para aqueles que não fazem. Amém? Vamos ver o que Davi fala. Ele diz assim, capítulo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Vamos começar pelo significado da palavra sonda. O verbo sondar significa, de acordo com o original bíblico, conhecer profundamente. Conhecer o mais profundo. E Deus, Ele nos conhece. Não conhece superficialmente. Você pode, por exemplo, achar que alguém conhece você. Você pode achar que a sua esposa, o seu pai, as pessoas que mais conhecem você, você pode achar que ela lhe conhece. Mas o que ela conhece é só o que você deixa ela saber ou conhecer. Deus não. Deus conhece até o que você nunca mostrou para ninguém. Ele nos conhece, eu posso dizer que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, porque eu já vi pessoas dizerem que se surpreenderam com elas mesmas quando passaram por alguma situação, seja pelo lado positivo ou negativo. Tem gente que nunca imaginou fazer coisas que acabaram fazendo quando passaram por certas situações, e que elas dizem assim, olha, eu não sabia que eu era capaz disso. Deus, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, quando a pessoa acha ou tem dificuldade em relação à sua autoimagem, quando a pessoa diz, eu não consigo me encontrar, eu não consigo me achar, quem é o melhor para apresentar quem ela é para ela mesma?
O próprio Deus, porque ninguém conhece melhor do que Ele. Por isso que a opinião das pessoas ao nosso respeito não pode ser a base das nossas conclusões. É claro que é muito bom você ouvir alguém falar algo positivo a seu respeito, mas primeiro que nós não sabemos se aquelas palavras são sinceras ou não, e segundo, que elas não conhecem a nós tão profundamente como Deus conhece. Por isso, a melhor coisa para a gente nos apoiar sobre quem nós somos é o que Deus, Ele diz a nosso respeito, e não o que as outras pessoas dizem. Percebe, sim ou não? Então, Ele nos conhece, Ele nos sonda, e Ele diz, versículo 2, Davi fala, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Assim como Ele conhece a nossa mente, o que nós pensamos, conhece o nosso coração, o que nós sentimos, Ele conhece também o que nós fazemos. Quando Davi fala que o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, o meu andar e o meu deitar, significa, em outras palavras, o Senhor sabe tudo que eu faço, todos os meus movimentos, quando estou deitado ou quando estou acordado, levantado, o Senhor sabe tudo que eu faço. Existem pessoas que cometeram determinados crimes, ou fizeram coisas que elas dizem assim, eu nunca vou contar isso a ninguém, vou levar isso para o túmulo, mas Deus sabe tudo que a pessoa faz, principalmente quando ela está sozinha, o que ela faz quando está sozinha, as atitudes que ela tem quando não está à vista das outras pessoas, tudo isso não passa despercebido aos olhos daquele que vê tudo, que sabe todas as coisas. E o mais profundo de tudo isso é o que nós vamos ver agora, no versículo 4, quando ele diz assim, como se não bastasse ver os nossos movimentos, ele diz assim, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Como o verso dessa canção que nós cantamos, né? Mesmo que não haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces, porque você sabe que antes das palavras se tornarem palavras, elas são pensamentos. E a grande maioria das vezes, os pensamentos não se transformam em palavras. Eu estava lendo essa semana sobre esse assunto, e eu vi um texto que dizia que os cientistas, algum tempo atrás, fizeram uma pesquisa e constataram que o ser humano tem entre 10 mil a 25 mil pensamentos por dia. 10 a 25 mil, porque você sabe que tem gente que a cabeça dela é mais movimentada do que a de outros, né? Tem gente que é mais tranquila e outros que são mais... cabeça dela não para. Então, entre 10 mil a 25 mil pensamentos por dia. E sabe o que é mais interessante? Que eu li, que os cientistas chegaram à conclusão que 80% desses pensamentos são repetidos. Ou seja, só 20% são pensamentos diferentes. Então, desses, digamos, o mais calminho, se 10 mil pensamentos passaram pelo dia, 2 mil foram diferentes. Os outros 8 mil são iguais, são repetidos. Agora, quantos desses pensamentos nós falamos por dia? A gente não fala 25 mil frases, porque quando a gente fala pensamento, não estamos falando de uma palavra, estamos falando de uma frase completa. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que nós pensamos, a gente o quê? Não posso falar. Porque se a gente falasse tudo que pensa, já pensou como que ia ser o mundo? Lá no seu trabalho? Já pensou? Então, se o vendedor falasse tudo que pensa para o seu cliente, e assim por diante, as coisas não iam ficar muito legal. Então, o que nós entendemos? Aquilo que você só pensou e não falou, Deus ouviu. Deus ouviu.
Ele ouviu aquele pensamento como se fosse uma palavra. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando. O que é maravilhoso. Porque se as pessoas soubessem tudo que a gente pensa, muitas pessoas não estariam do nosso lado. Não é verdade? Você já parou para pensar? Se as pessoas pudessem saber o que a gente pensa, quantas pessoas não queriam nem saber, nem olhar na nossa cara? Não é verdade? Principalmente aquelas que os pensamentos não são assim tão bons. Mas Deus, Ele ouve cada pensamento. E ainda assim, Ele continua nos amando. Ninguém seria capaz de fazer isso por nós. Amém? Então Ele diz: Tu me cercastes por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão alto que eu não posso atingir. O Senhor sabe tanto de mim, tanto que nem eu consigo mesmo entender o quanto o Senhor me conhece. E aí vem o próximo atributo de Deus, a onipresença. Porque normalmente quando uma pessoa está no erro, no pecado, ela tenta o quê? Ela tenta fugir. Não é verdade? Você já viu aqueles criminosos que quando são descobertos, fogem para o país, querem se esconder, fazem cirurgia plástica, sim ou não? Mudam a identidade, porque eles precisam se esconder do que fizeram. Então, agora que Deus sabe todas as coisas, e sabe quem eu sou, sabe o que eu penso, sabe o que eu fiz, o que eu tenho que fazer? Fugir dele. Mas como fugir de um Deus que está em todos os lugares? Ele sabe tudo, mas também está em todos os lugares. E fugir sempre foi a opção do ser humano. Lembra de Adão e Eva? Quando eles desobedeceram a Deus lá no paraíso, o que aconteceu? Tentaram se esconder de Deus, mas não foi possível, porque não tem como se esconder daquele que está em todos os lugares. Jonas, ele quando desobedeceu a Deus, Deus disse para ele ir para Nínive, e ele não quis. Então está escrito que ele pegou o barco e foi para o lado oposto, está escrito, fugir da face do Senhor. Olha que ponto a pessoa chega de pensar que pode fugir de quem? Deus. Então ele pegou um barco para ir para um lugar mais longe de Nínive possível. Mas lá no meio do oceano, quando estava atravessando o mar, quem é que estava lá na tempestade? Deus disse: Jonas, eu estou aqui, não adianta você fugir. E acordaram ele, mostraram para ele a tempestade, descobriram que era a causa dele. O que ele fez? Não vou mudar, não vou mudar. Eu sei que o Senhor me achou aqui, mas eu não vou mudar, eu vou continuar no pecado. Eu prefiro morrer, me lança no meio do oceano, mas eu não vou mudar. Tá bom. Lançaram ele no meio do oceano. O que aconteceu? O peixe engoliu ele, e o peixe fica onde? Na superfície? Levou ele aonde? Lá no abismo, lá no fundo. E 3 dias e 3 noites Jonas esteve lá. Não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar. Mas quem é que estava lá no fundo do oceano? Só aquele que está em todos os lugares. Sabe, pessoal, tem gente que às vezes viveu a vida inteira longe da presença de Deus, passava na porta da igreja, cuspia no chão, xingava, e quando estavam num leito de morte, e alguns até naquelas áreas onde não se pode receber visita, mas Deus estava onde? Estava lá, esperando que a pessoa se arrependesse. Você sabe por que as pessoas deixam de vir à igreja quando não estão bem espiritualmente? Essa ausência da igreja, eu sei que muitas pessoas podem até não concordar com o que eu vou falar, mas é a alma da pessoa fugindo, porque a palavra incomoda, o ambiente incomoda. Tanto é que tem gente que quando deixa de vir à igreja, ela diz assim: estou o quê? Aliviado, agora não tem ninguém para falar nada a meu respeito, mas a consciência continua, porque Deus está onde? Em todos os lugares. Não adianta a pessoa fugir,
Aonde ela for, Deus estará lá. Deus cerca-nos de tal maneira que não tem para onde a pessoa fugir. Para o nosso mal, você acha que Deus estava lá no mar e no fundo do oceano para o mal de Jonas? Não, para o nosso bem. Amém? Então, sobre isso, Davi diz, versículo 7: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, esta noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, de uma forma poética, Davi está dizendo, em outras palavras, não tem para onde fugir, não tem para onde me esconder. Ainda que eu me cerque num quarto escuro, onde só há trevas e ninguém possa me ver, as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor enxerga nas trevas tanto quanto enxerga na luz. Não tem como esconder, porque aonde eu for, o Senhor estará presente. Isso traz conforto, de uma certa forma, você saber que você nunca vai estar sozinho. Então, há pessoas, por exemplo, que perderam seus entes queridos, há outros que vivem sozinhos, longe da família, há pessoas que são rejeitadas e desprezadas, e não é confortante você saber que Deus está ali com você? Agora imagine para aquela pessoa que está no adultério, aquela pessoa que comete um ato ilícito. É desesperador saber que Deus está ali, do lado dela, enquanto ela está ali cometendo aquele ato. Percebe sim ou não? Então Ele está presente, queira a pessoa acreditar ou não. E não só, Ele não é só onisciente, onipresente, mas também é onipotente. Ele pode todas as coisas. Por isso agora Davi fala do terceiro atributo de Deus, exclusivo de Deus. Ele diz: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Então agora Davi está exaltando a grandeza de Deus, mas ao invés dele comparar, ou dele usar a natureza, os planetas, os astros, para mostrar a grandeza de Deus, ele está falando de quem? De nós. Como nós fomos formados no ventre de nossas mães, porque nós, sim, nós seres humanos, somos a obra-prima de quem? De Deus. Por mais que a pessoa possa dizer assim, eu sou feio, eu sou horroroso, mas você é a criação mais linda que Deus já fez. O ser humano é a obra-prima de Deus. Deus criou coisas maravilhosas, coisas lindas, as pedras preciosas, a natureza. Você gosta da natureza? Gosta ou não gosta? Não é linda aquelas flores, aqueles animais cheios de cores? Mas nada se compara ao ser humano. Só para abrir a sua visão, até hoje, os cientistas estão descobrindo coisas novas acerca da nossa formação, da formação do homem. Essa semana, por exemplo, saiu nas redes sociais uma descoberta de algumas imagens feitas através da tecnologia da origem do coração de uma criança ainda no ventre da mãe. Como que se forma o coração no ventre da mãe? Algo espetacular. Esses dias saiu a notícia que aquele bilionário nos Estados Unidos, Elon Musk, tem a sua empresa e agora de carros elétricos, e agora está fabricando robôs. E aí
uma notícia extraordinária, que ele conseguiu fazer o robô dançar. Olha só, com toda a tecnologia, eles estão encantados porque fizeram o robô. E olha, eu vi o robô dançando, nem eu, todo travado do jeito que eu estou, dança tão mal como aquele robô. E eles ficam orgulhosos por ter feito o robô dançar, um segundinho só. E o ser humano faz coisas extraordinárias. A gente vê os atletas fazendo coisas que a gente diz assim, como é que ele conseguiu fazer isso? É ou não é? O ser humano tem a maneira com que nós fomos criados é espetacular. Mas a pessoa, ela olha para ela e diz assim, eu não presto para nada, eu não tenho nenhum valor, eu não sou nada. Não é assim? Sim ou não? Mas ela não entende a grandeza desse Deus. Eu já vi pessoas dizerem assim, eu sou um acidente, porque eu nasci de uma relação assim, assim, assado. Sabe como que é? Às vezes a pessoa foi fruto de um abuso sexual, às vezes a pessoa foi uma criança que não foi planejada, infelizmente, acontece, não acontece? Mas você não é um acidente. Você pode até não ter sido planejado e ter nascido numa circunstância terrível, mas lá no ventre da sua mãe, foi Deus quem lhe criou. E não sou eu que estou dizendo não, está escrito aqui, versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Traduzindo aqui de forma bem simples, Davi está dizendo que eu fui formado pelo Senhor no ventre da minha mãe. Ainda que os médicos expliquem da biologia, as células se reproduzem e formam o corpo humano, mas tudo isso foi criado por quem? Por Deus. Deus é quem criou o ser humano com a capacidade de se reproduzir, de crescer e nascer uma vida dentro do ser humano. Amém? E diz Davi que lá, antes mesmo dele nascer, todos os dias dele já havia sido registrado no seu livro. Em outras palavras, quando ele ainda nem existia, Deus já sabia todos os dias dele até o fim da sua existência na terra. Não é extraordinário? Não é extraordinário a gente saber que Deus já sabia que nós, num dia de hoje, estaríamos aqui ouvindo essa palavra quando nós nem ainda nascemos? Sim ou não? Então, quando você entende isso, você já não vive mais preocupado com o futuro, ansioso, com aquele pensamento, o que vai ser, o que será, porque Deus sabe todas as coisas do que vai ser amanhã, antes mesmo da gente nascer. Então eu só tenho que confiar nele e fazer a minha parte, porque o resto pertence a quem? A Deus. E ele ainda diz, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo e estou ainda contigo. Então Davi, ele conclui esse raciocínio sobre a onipotência de Deus, a grandeza de Deus, falando sobre os pensamentos de Deus a seu respeito, que são tão grandes, e são tantos, que Davi disse seriam incontáveis, porque Deus pensa em nós a todo instante. É o que diz lá em Jeremias 29, quando Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É como está escrito lá em Isaías 49, quando diz que ele tem, ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós. E é tão forte que ele chega a dizer assim, eu tenho você escrito na palma, o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Você já teve alguma vez de você
está preocupado com alguma coisa, não querer esquecer algo e escrever na mão? Alguém já escreveu alguma vez? Então, por que você escreveu aquilo na mão? Você diz, eu não posso me esquecer, eu não posso esquecer, eu tenho que me lembrar. Então, Deus pensa em nós de tal forma que Ele escreve o nosso nome na palma das suas mãos. Amém? Como que você se sentiria se alguém importante dissesse que está pensando em você? Eu já vi casos de pessoas que ficaram felizes quando estavam doentes ou afastados, e a gente ligar para ela e dizer assim, fulano, olha, eu me lembrei da senhora, e a pessoa ficar maravilhosa só por saber que o pastor lembrou dela. Tem gente que fica feliz por saber que alguém, a autoridade lá na empresa, um diretor está pensando nela. Ela se sente confortável porque ela diz, o diretor está pensando em mim. Agora, o que pode ser mais confortante do que você saber que Deus, aquele que está em todo lugar, que pode todas as coisas, que sabe tudo, pensa em nós todos os dias? Não é forte isso? Por essa razão, que quando você entende isso, você já não fica mais tão preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, porque você sabe quem tem pensamento seu e quem os pensamentos são corretos a seu respeito. Então, não é que você não se preocupe com a opinião dos outros, mas elas já não fazem mais a diferença na sua vida, elas já não ditam mais as regras, você já não vive mais em função delas. Elas são importantes sim, mas não são o mais importante. O mais importante é o que Deus pensa a nosso respeito, e Deus, o que Ele pensa é por causa do que Ele vê todo dia dentro de cada um de nós. Amém, pessoal? E aí, para concluir, diante dessa conclusão que Davi teve dos atributos de Deus, ele termina com a seguinte oração, versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, ele exalta a onisciência de Deus, sabendo que Deus conhece os seus pensamentos, as suas atitudes. Ele exalta o fato de que Deus está presente em todo lugar, e ele não pode fugir da presença dele. Ele exalta o fato de que Deus pode todas as coisas, inclusive foi quem o formou ainda no ventre da sua mãe, e no final ele diz, Senhor, diante disso, eu peço, sonda o meu coração. Eu não quero ser falso, eu não quero me esconder, eu não quero fugir, eu quero ser verdadeiro. Então sonda se há coisas em mim que eu ainda não sei, se há coisas em mim que eu ainda não vi, sonda-me, Senhor, e se há algum caminho mau, me mostra e me ajuda a seguir no caminho certo. Essa é a oração que Deus espera que a gente faça depois de ouvir tudo que nós ouvimos. O que Deus espera é que a gente não apenas saiba que Deus sabe todas as coisas, mas que a gente venha agir como quem sabe que Deus conhece tudo. Que Deus espera que a gente não venha apenas saber que Deus está em todos os lugares. Deus espera que a gente possa agir como quem sabe que Deus está em todos os lugares. Que a gente possa ter essa humildade de dizer assim, Senhor, eu não quero fugir, eu não quero me esconder. O pastor não sabe, a minha esposa não sabe, e às vezes nem eu mesmo sei quem eu sou, mas o Senhor sabe, e sabe que eu quero mudar, e eu quero que o Senhor me ajude a mudar, porque eu não quero mais fugir ou me esconder da tua presença. Amém? Então vamos orar. Feche os olhos, por favor.